Olá, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre renda fixa. Com a Selic lá nas alturas, a gente vai desvendar juntos quais são as melhores oportunidades de investimento nesse cenário. Vamos nessa? E olha, o ponto de partida é muito, mas muito animador. Pensa assim, esse cenário atual é como uma verdadeira janela de oportunidade, sabe? Um momento excelente para a renda fixa, em que dá para buscar retornos bem expressivos sem ter que assumir um risco enorme. É a combinação que todo mundo gosta. Ok, vamos começar pelo começo. Nossa primeira parte, Selic alta, a oportunidade. Aqui a gente vai entender por que, afinal de contas, essa taxa nas alturas abre tantas portas para os investimentos. Beleza, agora para a segunda parte, a base segurança primeiro. Antes de sair correndo para buscar os maiores lucros, a gente precisa construir o alicerce da casa, né? Uma base bem sólida, bem segura para qualquer carteira de investimentos. E para construir essa base, temos dois pilares fundamentais. Primeiro, o Tesouro Selic. Olha, esse é o investimento mais seguro do país, ponto. E do outro lado, os CDBs de liquidez diária. Aqui, o segredo é procurar bancos sólidos, claro, e que paguem no mínimo 100% do CDI. Com esses dois, a gente já começa a montar aquela reserva que traz paz de espírito, a tal da tranquilidade financeira. Certo, base segura construída. Qual o próximo passo? É hora de subir um degrau. Vamos para a nossa terceira parte, otimizando ganhos, menos impostos. Agora que a segurança está garantida, a gente vai ver como fazer o dinheiro render mais de verdade, aproveitando umas vantagens fiscais bem interessantes. E para falar de vantagem fiscal, a gente tem que falar delas, as famosas LCI e LCA. São as letras de crédito, uma para o setor imobiliário e a outra para o agronegócio. Elas são títulos de renda fixa, mas têm uma carta na manga, um atrativo bem especial. Olha só que interessante essa comparação. Isso aqui é o que a gente pode chamar de regra de ouro da renda fixa. Pode parecer estranho à primeira vista, mas presta atenção. Uma LCI ou LCA pagando 90% do CDI, muitas vezes vai botar mais dinheiro no bolso do que um CDB que paga 110% do CDI. Por quê? Simples. Porque o rendimento da LCI já é líquido, já está livre do imposto, o do CDB ainda vai ter aquele desconto. Então, a lição aqui é, a comparação tem que ser sempre do rendimento líquido, daquilo que sobra de verdade. Ok, já temos a base, já otimizamos com isenção de imposto. Que tal agora buscar um retorno um pouco mais apimentado? Vamos para a quarta parte, buscando retornos maiores. Agora o papo é para quem topa um pouquinho mais de risco, um risco calculado, claro, em busca de um ganho turbinado. E para isso, a gente entra no universo do crédito privado. Estamos falando de CRI, CRA e debêntures. O que são essas siglas? De forma bem direta, é como se o investidor estivesse emprestando dinheiro direto para empresas, seja do setor imobiliário, do agro ou de outras áreas. E aqui, a gente tem que ter muita atenção na balança de risco versus retorno. Por um lado, o retorno potencial é bem maior. Dá para encontrar taxas como CDI mais 2%, por exemplo. Mas, e sempre tem um mas, né? O risco principal é que esses investimentos não têm a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Isso significa que se a empresa que emitiu o título quebrar, o risco de perder o dinheiro é real. Por isso, analisar a saúde financeira da empresa antes de entrar é crucial. Beleza, agora vamos falar de uma outra estratégia, uma jogada mais de antecipação, para quem gosta de olhar o cenário macroeconômico. É a aposta na queda de juros usando os títulos pré-fixados. E essa é uma aposta com dois lados bem definidos. A estratégia, se der certo, é genial. Pensa só, travar uma taxa alta, tipo 13% ao ano. Se lá na frente a Selic cair para, sei lá, 9%, quem travou a taxa continua recebendo os 13% até o vencimento. Um negócio excelente. Só que, e o risco? O risco é o cenário virar. Se, ao invés de cair, a Selic subir ainda mais, aquela taxa travada de 13% vai ficar para trás, menos vantajosa do que o mercado está oferecendo. Bom, a gente já viu várias peças, certo? Segurança, otimização, risco. Chegou a hora de montar o quebra-cabeça. Nossa última sessão, montando a estratégia final. Vamos juntar tudo isso para criar uma estratégia que faça sentido. E essa tabela aqui é basicamente um mapa da mina. Ajuda a gente a organizar as ideias. Para reserva de emergência, aquela grana para imprevistos, Tesouro Selic ou CDB de 100% do CDI. Objetivos de curto prazo, LCI e LCA são ótimas pela isenção de imposto. Pensando no médio prazo e topando mais risco, aí entram os CRIs, CRAs e debêntures. E para o longo prazo, para garantir o futuro, Tesouro IPCA+, que protege o poder de compra contra a inflação, é o caminho. E para a gente finalizar, 3 dicas de ouro que valem sempre. A primeira, juros compostos são poderosos, então sempre reinvista os rendimentos, deixa o dinheiro trabalhar.
Segunda dica, diversificar. Aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. É a mais pura verdade. E terceiro, fique de olho na inflação. Não adianta nada ter um bom rendimento se a inflação come tudo. Proteger o poder de compra é essencial. É isso, chegamos ao fim da nossa jornada pela renda fixa com Selic alta. E agora, fica uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, pensando nos próprios objetivos, nas próprias metas, qual é o primeiro passo? Qual a primeira ação prática para começar a montar ou ajustar a carteira de investimentos?